No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a palavra do Senhor vai nos falar de um certo rei chamado Josafá. A Bíblia nos diz que Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar em Judá e que ele reinou durante 25 anos sobre toda Judá. Mas em um certo momento, em uma certa ocasião, Josafá temeu diante dos seus inimigos, porque vinha contra ele, contra o povo de Judá, os seus inimigos, os filhos de Amon e de Moabe, que vinham das montanhas de Seir. E a Bíblia nos diz que Josafá não sabia o que fazer, não sabia quais decisões tomar, como agir, de que maneira fazer, porque o que vinha contra Judá era uma grande multidão e o povo de Judá não estava preparado para aquela guerra, para aquela afronta. E então Josafá voltou-se para o Senhor e ele disse: Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse o Espírito do Senhor: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então a Bíblia diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e sereis prosperados. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Vejam, irmãos, que palavra tremenda. Aqui o Senhor nos mostra que mesmo o maior dos homens, não importa o lugar que o homem esteja ocupando, se é um trono ou não, não importa o quanto de poder este homem tenha. Em alguns momentos da vida, até os mais poderosos dos homens podem temer, a depender da situação e do tamanho do seu inimigo. E assim é na minha e na sua vida até os dias de hoje. Quantas vezes nós tememos diante de situações, diante de problemas, de circunstâncias que nós pensamos que vão liquidar com a nossa existência. Nós olhamos para a situação e dizemos: meu Deus, o que vou eu fazer agora? Certamente será o meu fim. Ah, amados irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus, saibam todos vocês que o nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem e hoje e para sempre será. Não temas diante da situação, não temas diante do teu inimigo. Eu não sei qual é o seu inimigo neste momento na sua vida.
De repente o seu inimigo nem é uma pessoa física, mas é um problema, é uma determinada situação. Que você olha para este problema, para esta situação, e você não vê meios de vencê-lo. Você não vê caminhos para se livrar dele ou desviar deste inimigo. E ali o rei Josafá congregou toda Judá para orar e para crer tão somente no Senhor e crer na palavra que os profetas estavam ali falando para aquele povo. E a palavra nos diz que enquanto aquele povo louvava o Senhor com grande júbilo, o Senhor preparou uma emboscada para os inimigos daquele povo. E a Bíblia nos diz que toda aquela multidão que via da montanha de Seir, com os filhos de Moabe e Amon, eles foram desbaratados, porque aquela peleja, ela não era do rei Josafá, não era do povo de Judá. Aquela peleja era do grande Eu Sou, o El Shaddai, o Senhor dos Exércitos, aquele que pode todas as coisas, aquele que pelo seu povo, ele guerreia e ele nunca perde uma batalha. Nós podemos aprender com Josafá que não importa o quão grande é o nosso problema, o quão grande é o nosso inimigo. Quando nós determinamos confiar no Senhor, quando nos prostramos diante ao Senhor, quando louvamos a Ele em meio à luta, em meio à guerra, em meio à afronta, com grande júbilo, o Senhor nos dá vitória. Ele é fiel para nos livrar e para nos guardar da aniquilação que os nossos inimigos constantemente, na surdina, ficam preparando para nós. Ele nos livra das emboscadas. Tome posse dessa palavra. Seja como Josafá. Diante do problema, diante das circunstâncias, diante da afronta do seu inimigo, não baixe a sua guarda. Mesmo que você não tenha as mesmas armas, as mesmas ferramentas, mesmo que você pareça pequeno diante do seu inimigo, não baixe a sua guarda. Vá aos pés do Senhor, como fez Josafá. E enquanto o Senhor guerreia por você, louve ao Senhor, glorifique o nome dele e você verá que não há como você sair derrotado desta situação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família, e que tudo que você fizer, você coloque Deus à frente de tudo. E se você gostou dessa mensagem, se ela edificou a sua vida, deixe aí o seu joinha, inscreva-se aqui neste canal e me ajude a compartilhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Amém?